Sejam muito bem-vindos ao Papo de Corredor, minha gente, o podcast do iFood Benefício. Olha que beleza, estamos aqui sim no CONAR, o maior evento de RH da América Latina. Negócio sensacional, reunindo os maiores nomes do setor para discutir as tendências, os desafios do mundo de trabalho. Negócio movimentadíssimo. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no fundo é a galera caminhando, vendo. Tem gente assistindo a gente aqui, tem gente que está longe, tem gente que está em outros... comendo, tem muita coisa de gente dando brinde. Eu adoro brinde, tem muito brinde por aqui, coisa boa. Mas, gente, a gente vai mergulhar agora num tema crucial aqui para qualquer organização: estratégias de liderança e desenvolvimento de pessoas. Então, aqui no CONAR, a gente tem a chance de trocar essas ideias e aprender com os melhores. Então, por isso que eu estou aqui com elas. Duas especialistas incríveis, vou fazer a apresentação. Vocês me digam se está bonitinha essa apresentação. Camila Tabet, diretora de pessoas da Ambev, que está liderando a transformação na gestão de talentos de uma das maiores empresas do país. Ela vai nos mostrar como a Ambev está desenvolvendo líderes para o futuro e cultivando uma cultura de inovação e performance. Isso aí. Bonito isso? Legal, né? Dá até para pedir aumento depois da descrição. Boa ideia. Muito bom. E a Natália Ubila, que eu vou, como chileno, vou falar Natália Ubila. Muito bem, muito bem. Head de People, eu adorei Head de People. Head de People. É mistura do Brasil com o Egito. É totalmente Head People. É porque cabeça de pessoa fica esquisito mesmo. Head de People dá mais certo. Head de People do iFood Benefício, que está na vanguarda da inovação e bem-estar e atua diretamente no que faz o coração do colaborador bater mais forte, que são os benefícios. Ela vai nos ajudar a entender como a tecnologia está impactando o desenvolvimento de pessoas e como podemos criar uma experiência mais engajadora para os colaboradores. Muito bem. Deu certo? É isso aí? Ótimo. Tô no caminho. É você mesmo? Sou eu. Então, maravilha. Eu vou começar com a Camila, então, para falar da Ambev um pouquinho e como é que vocês preparam os... Vamos falar de líderes e como é que prepara para o futuro. As coisas estão mudando na velocidade da luz. Então, assim, quais as principais estratégias assim, para desenvolver o potencial mesmo dos líderes e criar uma cultura de performance que se fala tanto? Que legal. Poxa, a pergunta é ótima e quase que já deu a resposta na própria pergunta. Preparar o líder para o futuro, a gente tem que partir do pressuposto que a gente não conhece o futuro, né? Então, a mudança é uma constante. Então, para mim, a essência é você precisa preparar um líder que consegue lidar com a mudança. E acho que mais do que isso, um líder que está preparado para liderar essa mudança. Então, na Ambev, a gente viveu um case bem completo de uma transformação total do negócio. Então, a estratégia mudou para a gente operar como uma plataforma, a cultura mudou e o estilo de liderar mudou. Então, antes de mais nada, o líder tem que estar pronto para se reinventar nessa jornada. E aí, para mim, o essencial é ter atitude de aprendiz. É o líder que está sempre aprendendo, que é curioso, que quer mudar. Então, acho que essa, para mim, é a principal fundação. E aí, alta performance é um negócio que sempre teve na nossa cultura. É muito sobre o nosso jeitão de fazer as coisas. A gente quer fazer as coisas darem certo, abre gap, fecha gap. Então, alta performance não é novidade para a companhia. Eu acho que o que é novidade, a gente tem falado cada vez mais, é sobre estar saudável. Então, para você ter alta performance, você precisa estar saudável por inteiro. Então, a gente fala muito sobre a importância de se conhecer, saber lidar com o estresse, né? O estresse vai acontecer, então a gente precisa lidar com o estresse, buscar mecanismos de recuperação e formar um time que também tem esse ambiente que consegue lidar, se recuperar em um ambiente seguro e saudável. Então, acho que isso é super importante. A gente pensa muito, eu falei em atitude de aprendiz, em curiosidade, então a gente pensa muito como é que a gente cria as ferramentas de desenvolvimento para, de fato, a companhia suportar essa jornada. A gente trabalha em camadas, então desde o que você precisa saber para executar a sua função, o que você precisa saber para ser um bom líder, e aí volta em saúde mental como um desses temas. A gente fala de capacidades do futuro e capacidades do negócio, mas no final do dia, a essência, para mim, com certeza você vai conhecer, Natália, é o 70-20-10, né? 70% do que você aprende é na função. É o dia a dia, né? É o dia a dia, não tem como negar, é sobre a gente fazer o nosso trabalho e estar disposto a fazer o trabalho diferente, errar e aprender. 20% com as pessoas, então com certeza aqui no papo com vocês hoje eu vou aprender coisas novas.
e só 10% é com ferramentas de desenvolvimento propriamente dito. Formal, né? O aprendizado formal. Exatamente. Interessante. Isso é o quê? Isso é um pensamento? Isso É uma filosofia de aprendizado, assim, bem famosa no meio. Tá, Bastante. tá. Interessante isso. Gostei. Vou levar isso para criatividade também. No final do dia, isso é ser curioso, ser criativo e ter essa cabeça de aprendiz. Tá sempre querendo aprender. E aí tem uma coisa que assim, é claro que ser curioso e saber que sei que nada sei, mas também não pode não saber nada, né? Não dá pro líder também ficar, tô perdido porque eu ainda não sei, gente, tô aqui perdido. Esse líder tem que ter esse lugar de calma, tô aqui controlando tudo, né? Eu acho que tem que ter autoestima, e tem que ter segurança. Eu até acho que assim, no começo de uma posição, quando você senta numa caixa nova, para fazer uma coisa que você nunca fez, é até legal o líder que consegue ser vulnerável e dizer, olha, eu tô fazendo isso pela primeira vez, não sei fazer, tô aqui para aprender, mas não dá para ficar perdido muito tempo. Tem Com que certeza. confiar no time, tem que pesquisar, tem que se encontrar e começar a caminhar. E a gente falando de líderes, aí queria saber um pouquinho da Natália, como é que você está utilizando os dados, a tecnologia para criar uma experiência mais engajadora para os colaboradores, para eles conseguirem se tornar líderes em potencial. Assim. Bacana. Poxa, Camila, a gente no iFood acho que a gente usa muito bem toda a nossa estrutura de dados, né? Enfim, acho que o iFood é uma companhia que tem para People uma área de tecnologia e a gente há muitos anos vem trabalhando para que esses dados de fato sirvam à organização e à liderança, assim. Então hoje todo líder, cada líder, né, enfim, da organização tem acesso a um dashboard com todas as informações dos seus liderados, e aí temas de saúde mental, né, enfim, e aí ferramental, a gente fala muito no iFood do Care to Dare, que acho que conecta bastante com o tema de saúde que a Camila trouxe, e a gente avalia através de dados, através de pesquisas de pulso que a gente faz, né, semanais, como é que está de fato o ritmo de trabalho dessas pessoas. As pessoas estão se desenvolvendo, enfim. E aí pesquisas rápidas que ajudam a dar, né, esse input para a liderança de estamos indo bem, meu time está se desenvolvendo, ele está saudável. Então acho que esse é um pilar da gente aqui dentro do iFood para que a gente opere, né? E quais são as estratégias que o iFood Benefícios tem para reter talento, para atrair talento, para desenvolver talento? Cara, eu acho que isso passa muito por cultura, né? A Camila falou um pouquinho aqui. O iFood tem uma cultura que é bastante forte e quando a gente pensa atração, óbvio que tem um monte de elementos que a gente considera no momento de mudar de emprego, né? Enfim, cada um de nós aqui. Isso passa por benefícios, obviamente, a gente falando de benefícios, por remuneração, enfim. Mas para a gente um elemento que é crucial é de fato a aderência cultural dessas pessoas ao iFood, assim, acho que a gente tem um ritmo de trabalho que é muito específico, assim como a Ambev, né, enfim, acho que são culturas que são reconhecidas pela forma como a gente opera, assim. Do ponto de vista de desenvolvimento e retenção, acho que eu conecto bastante com o que a Camila trouxe aqui de lifelong learning, né, enfim, acho que é dar muita autonomia para que as pessoas de fato busquem o seu desenvolvimento, né. Então, a gente fala muito de lideranças que desenvolvem, mas na linha do 70-20-10, assim, cara, quanto do seu 70% liderado você, de fato, está buscando de forma proativa, né? Protagonismo, né? Protagonismo, exato. E, obviamente, que o iFood, né, enfim, fornece todo o ferramental, né, enfim, acho que a estrutura para que isso, de fato, aconteça. Mas a gente incentiva bastante esse protagonismo. Camila, quais habilidades você acha que se tornam cada vez mais importantes para lidar com os desafios da transformação digital e da gestão de pessoas também? Legal. Eu acho que primeiro a gente precisa ter uma capacidade de fazer um pouco de futurologia. A gente precisa que a nossa liderança consiga imaginar o futuro, né? Você falou de criatividade, poxa, acho que tem um pouco a ver com isso. Imaginar o futuro e traduzir essa imagem do futuro, que com certeza não vai ser certa, né? Mas acho que é uma direção, em um plano para o presente. A Ambev é muito grande, né? Acho que não tem nada que você faça na companhia sozinho. Então, conseguir mobilizar um time para essa direção é fundamental. Então, aí falando um pouquinho mais de hard skills, né? Enxergar o futuro, desenhar uma estratégia, mobilizar um time. E aí, no soft skills, para mim, é uma combinação de autoconhecimento. Acho que a gente lidera com o melhor quanto a gente se conhece. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente é como líder. Curiosidade, para estar sempre aprendendo, o que a gente sabe hoje logo vai ficar obsoleto. E saber liderar um time diverso, né? Eu acho que por muito tempo na companhia a gente liderou times muito parecidos e cada vez mais a gente traz essa estratégia de diversidade para o centro.
E liderar um time diverso também é um capability aí super importante. Mudou o que era ser líder há 10 anos porque é ser líder hoje? Na Ambev mudou muito. Mudou muito. O mercado mudou bastante, né? Eu acho que sim, com certeza. Que bom, né? Mudou para melhor, com certeza. Assim, acho que o líder, há 10 anos atrás, era o líder heróico, que sabe todas as respostas, que dá o caminho. Pouco que dá vulnerável. Centralizador pra caramba, talvez. Centralizador, assim, mais command and control, né? Assim, dá o comando e o time segue, fala o que quer e como as pessoas devem fazer. E o líder de hoje, acho que é um líder mais vulnerável, como você falou, é um líder que não tem necessariamente as respostas. É um líder que sabe o norte, mas que permite que o time ache a forma de fazer, ache os caminhos. E que lidera com as pessoas, né? Muito mais colaborativo, muito mais humano. Eu acho que é um líder mais sofisticado. Não que não tenha momentos para ser um líder diretivo, mas eu acho que a essência é saber escolher. Assim, na crise é melhor ser diretivo, mas fora da crise, quando você está fazendo uma coisa nova, criatividade, inovação, aí é mais o líder colaborador. E eu acho que tem um negócio que conecta muito com isso, Camila, que a gente fala muito no iFood também, que é a importância da liderança conseguir dar clareza daquilo que precisa ser feito. Né? Enfim, ao mesmo tempo, eu não preciso ter as respostas, mas eu preciso ser muito hábil em dar clareza daquilo que precisa ser entregue, de onde a gente precisa chegar. E talvez o caminho a gente vai descobrir juntos, né? Mas o importante é que essa clareza, ela exista. É isso, alto grau de clareza em alinhamento, né? A direção, e aí o caminho a gente acha juntos. E, Natália, como é que você acha que a tecnologia vai impactar o desenvolvimento das pessoas nos próximos anos? E já emendando, como é que a gente pode utilizar as ferramentas digitais para criar programas de desenvolvimento mais eficazes e personalizados? Boa. Eu acho curioso, assim, acho que muito por conta do AI, enfim, a gente vem pensando muito em como vai ser no futuro, assim, mas se a gente olha em retrospecto, até a própria pandemia, assim, ela mudou muito a forma como a gente olha desenvolvimento, como a gente olha treinamento. O online veio para, de fato, mudar tudo que a gente, né, viveu até hoje, assim. Então, acho que a gente já vem um pouco nessa transformação. Para além disso, quando eu olho o futuro, quando eu penso o futuro, né, com desenvolvimento, eu acho que o grande desafio aqui, ele passa muito mais por curadoria do que por acesso. Uhum. Até pouco tempo atrás, a gente ainda... Putz, como é que eu acesso o conteúdo de uma faculdade americana de primeira linha? Putz, não é tão difícil de encontrar esse conteúdo hoje. Do outro lado, você conseguir ser muito hábil em fazer a curadoria desse conteúdo, e aí eu conecto isso muito, né? Tem um tema da fadiga decisória, né? Assim, cara, é tanta decisão para você tomar, é tanta coisa, que eventualmente você fica perdido, assim. Então, na minha visão, acho que o desafio ele passa um pouco por esse. Ainda que você tenha muito mais acesso, acho que é muito mais fácil, e aí vai muito na linha, de novo, né, do 70-20-10, que é a autonomia que você tem, né, o protagonismo que você tem para o seu desenvolvimento, você conseguir direcionar isso bem para, de fato, ser efetivo, acho que é super importante. Boa, boa. Eu quero jogar para vocês duas agora para falar de feedback. O famoso feedback. Acho que foi uma das primeiras palavras americanas que a gente não aportuguesou, porque agora a reunião você acha que é em português, mas é tudo em inglês. Fica confuso. The head of the hunt, of the feedback, of the shoes. E aí o feedback foi aquela primeira palavra que a gente ouviu lá atrás, e eu queria saber um pouquinho das estratégias de Ambev e iFood Benefícios, para vocês implementarem aí, porque assim, é difícil dar o feedback, então como é que esse líder aprende a dar o feedback de forma correta, eficaz, digamos, né? Não é nem o correto. E como receber feedback também. Uhum. Porque, né, se ninguém me fala nada, aí a pessoa fala, você não gostei. Ué, bom, mas tu não queria um feedback? Toma um feedback na cabeça. Então eu queria saber como é que faz para promover uma comunicação aberta e um feedback construtivo entre os líderes e os colaboradores. Boa. Acho que eu posso até começar aqui, Camila. Imagino que na Ambev não seja diferente, mas para nós passa muito, de novo, por cultura. Acho que a gente tem um dos pilares da nossa cultura ali, um dos comportamentos que a gente espera, a gente chama de caixinhos dourados ou conversas difíceis, e é justamente... Caixinhos dourados. Polêmico, Olha às vezes só. Confuso, mas eu acho que ele fala muito sobre isso, assim, cara, eventualmente... eu vou te trazer alguma coisa que vai ser difícil e não vai ser confortável de ouvir, mas é importante que a gente tenha um ambiente seguro para que essa troca exista. E tem um outro ponto que eu acho que conecta muito com a nossa cultura e ajuda bastante, né, nesse tema de feedback, que a gente fala bastante sobre ser brutal com os fatos, mas nunca brutal com as pessoas. Perfeito. Então, Isso é legal. Isso pra gente é algo muito vivo, assim.
E como a gente desenvolve, eu acho que passa muito por, de novo, né, cultura para toda a companhia, né? Acho que isso é natural, você vai vivenciando isso e em algum momento, né, incorpora. E quando a gente pensa em novas lideranças, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui, a gente tem programas de liderança que tem módulos que são dedicados a feedback, né? Como é que você constrói, como você dá e como você recebe, que também é super importante. Perfeito. Feedback tem técnica, né? Exato. Eu acho que tem sido também um tema bem importante na companhia. A gente brinca às vezes e chama de feedback de conversas corajosas. Acho que essa foi a melhor definição que eu já vi de feedback. É uma boa definição mesmo. E eu acho que é muito sobre o que você falou, Natália. Acho que tem que trabalhar os dois lados. Então, primeiro a gente trabalha em comunicação para reforçar a importância do feedback. E aí, do lado de quem está ouvindo, né, realmente praticar a escuta ativa. Então, sentar naquela mesa com uma cabeça de quero entender o que está por trás do que eu estou ouvindo, me explica, me dá exemplos, como que você acha que eu posso melhorar. Então, o receptor ter uma cabeça ali, de novo, curiosa, e querer entender e aprender. E quem está dando feedback, caprichar. Então, primeiro tem que se preparar. Não chega para essa conversa achando que você vai tirar tudo da cabeça ali na hora. Se prepara, feedback tem técnica. E acho que a técnica que eu mais gosto, eu tenho falado muito na Ambev, é a teoria da Kim Scott, da empatia assertiva. Então, basicamente, ela desenha uma matriz, assim, tem um eixo que é o quanto pronto você tá para se confrontar com a pessoa, ou seja, como pronto você tá para ir lá e dizer a verdade, ser transparente. E aí tem um outro eixo que é o quanto você empatiza com a pessoa, o quanto que você realmente Que interessante. se importa. E aí, só para dar alguns exemplos, assim, quando você tá muito pronto para dizer a verdade, para ser transparente, mas você não se importa, não tem empatia. Fica agressivo. Exatamente, é o sincericida, é o agressivo. Quando você se importa muito, mas você não está pronto para ser transparente, você manipula. Então você diz um monte de coisas que não são de fato a verdade e que não vão ajudar em nada a pessoa a se desenvolver. E o que a gente quer é um líder que é altamente impacto e altamente transparente, que aí ele é o empativo assertivo. Empativo assertivo. É isso, que ele fala a verdade e é a verdade que ajuda a pessoa a se desenvolver. Boa, gostei disso. O pessoal manda perguntas aqui, quando tiverem perguntas eu vou ler para vocês aqui. Por enquanto ainda não chegou aqui, mas eu queria saber um pouco da opinião de vocês, quais são as maiores dificuldades hoje para os líderes, o que eles estão enfrentando aí em relação ao desenvolvimento de pessoas e como superar esse desafio que o 2024 aí está se impondo para todo mundo. Boa. Quer começar? Vamos nessa? Vamos lá. Acho que se eu tivesse que escolher um tema, a principal dificuldade, na minha opinião, é mudança. A gente está pronto para mudar. Acho que a gente, com o tempo, quanto mais sênior, quanto mais tempo ali de carreira, a gente vai se viciando com o jeito que a gente aprendeu que dá certo de fazer as coisas. E aí mudar, fazer diferente, evoluir, passa a ser o principal desafio. Tem um tema que a gente usou muito na evolução da cultura da companhia, que chama imunidade à mudança, e acho muito interessante usar a imunidade assim, com essa conotação. Que assim, cada um de nós tem quase que um sistema autoimune que a gente nem conhece, que resiste à mudança, porque a mudança é uma ameaça, né? Assim, poxa, se eu vou mudar o que está fazendo certo, significa que eu estou pronto para errar, estou pronto para fazer diferente, eu não sei se eu quero, eu prefiro fazer o que eu sempre sei que deu certo. E acho que tem também talvez um confronto com, se eu vou mudar, significa que eu estava fazendo errado até agora, tudo que eu fiz até agora, então eu sou péssimo. Tô admitindo isso, tô admitindo que eu não soube fazer até hoje, né? E eu acho que o fato não, o fato é que funcionou lá atrás, não significa que vai funcionar para frente. Então, acho que o desafio é a gente amolecer essa imunidade, a mudança, tá pronto para fazer diferente, para errar, e a partir desse erro, aprender e cada vez se tornar um profissional melhor. O que a gente fez lá atrás não necessariamente vai funcionar para frente. E eu conecto isso bastante, Camila, com ambidestria, né? Enfim, como é que a gente, no contexto de mudança, em que ela é necessária e a gente vai precisar, né, lidar com isso, você consegue inovar, mas manter o controle da operação, performance, né? Enfim, então, tá tudo bem errar, mas a gente também precisa entregar, né? Enfim, performar e acho que equilibrar essas duas coisas é um dos grandes desafios de hoje, assim. Perfeito, totalmente. Tem diferentes tipos de erro, né? O erro que é a displicência, a falta de atenção, esse erro a gente não quer. Então, tem que garantir a excelência da operação e tudo mais. O erro que tem valor é o erro de fazer uma coisa nova. Exato. Porque só quando a gente faz coisas novas que a gente, de fato, aprende. Então, acho que separar essas duas coisas, esse olhar da ambidestria é importante.
essas mudanças que estão acontecendo, e a gente diz até mudanças sociais no país e no mundo, né? Assim, mais inclusão e mais diversidade, o que é uma maravilha, também gera uma certa, um certo como lidar com isso para pessoas que vêm de lá de trás, né? Esse encontro de gerações, isso é tranquilo de administrar ou é uma das questões de hoje em dia? Acho que super tem um tensionamento. Eu não diria que é tranquilo de lidar, mas eu acho que tem uma beleza em lidar com isso, que é a gente aprender junto. Então me perguntam muito, vira e mexe, eu tô num desses bate-papos com a liderança da companhia, e aí o time vem, poxa, essa geração mais nova quer trabalhar, essa geração mais nova não lida com frustração, e aí a minha resposta... Primeiro, eu faço um exercício para não cair nesse encanto, dessa cilada de começar a criticar a geração mais nova. Cara, eu adoro trabalhar com a geração mais nova. Eles são super provocadores, inquietos. E eu trago muito das virtudes da geração mais nova para mostrar para o time que, assim, para de estereotipar, vamos olhar as virtudes e vamos trabalhar juntos. E aí eu falo, poxa, o teu papel como líder, né, que já viveu uma série de frustrações, é experiente, é ajudar essa geração que está chegando a aprender a lidar com a frustração, a desenvolver essa resiliência. Então eu vou muito para esse lado. Existe sim um tensionamento, mas eu vou muito para o lado da gente usar as virtudes do experiente com o nível de inquietude e provocação da turma que está chegando. E eu acho que tem um lugar aqui que é curioso. A gente fala disso como se fosse algo que só acontece agora. Mas conflito geracional, gente, é algo que sempre existiu. Exatamente. Sempre. Os nossos pais com a gente, os nossos avós com os nossos pais, enfim. E aí você transfere isso para o ambiente de trabalho, não é novidade nenhuma, assim. Esses dias eu estava numa palestra com uma pessoa da Singularity University, e ele trouxe matérias de jornais, tipo New York Times, enfim, vários jornais americanos, e eles falam, porque a geração anterior, olha só como eles são, e a gente não vai chegar a lugar nenhum e estamos aqui, assim. Então, acho que esse é um ponto, né? Enfim, acho que trazer à luz, né, essa grande novidade, que não é novidade nenhuma, de que, gente, desde que o mundo é mundo, vivemos isso. Tá tudo que bem, bom, a gente... isso, a gente consegue lidar com isso e trabalhar junto. Mas eu fico muito apavorado, assim, quando eu olho pra frente, porque eu tenho 41 anos. Então eu me sinto jovem, me sinto ainda com muita possibilidade, muita coisa pela frente, muita coisa para fazer. Mas ao mesmo tempo eu já vejo uma geração nova chegando e fazendo um negócio que eu já não compreendo direito, que eu já não sei, e que se eu tentar me adequar, eu vou ficar esquisito, porque deve ficar eu dançando TikTok, digamos assim, para usar o exemplo mais clichê, e fica estranho. Assim, vocês, aí eu quero saber vocês como lideranças, vocês olham para o futuro, que tipo de medo que bate em vocês? Que tipo de, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer aquilo ali? O que vem pela frente que eu não sei, vou ter que aprender a fazer isso? Bate? Eu acho que o que bate pra mim de vez em quando é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, é aquela vontade de, quero aprender tudo, quero me manter atual. E aí a gente vai para aquele lugar meio da exaustão, né? Coisa demais, não tem como. Tem que ter um pouco de foco, senão a gente fica maluco. Então, o que bate pra mim é o FOMO. E como é que você resolve isso? Você fica estudando 40 coisas, vendo 40 coisas, uma hora você fala, pelo amor de Deus, eu vou explodir. Não, eu aprendi que eu preciso ter foco. Então, eu desenho meus objetivos de aprendizado e eu vou um tema de cada vez. E aí, eu aprendi recentemente uma nova sigla que eu adorei, que é o JOMO. JOMO? Que é Joy of Missing Out. Que é essa alegria de não precisar fazer tudo. Então, de vez em quando, eu curto também o tal do JOMO. Nossa, com certeza. E tem um pouco da... Até, né, te respondendo aqui, eu sinto um pouco... É a nostalgia daquilo que a gente ainda, né, não... como é que será que vai dar conta de tudo? Enfim... Mas eu acho que o foco é essencial, que conecta com o que eu falei no início, né? Assim, que é a capacidade de você, no final, o bem-sucedido no desenvolvimento passa pela capacidade de fazer uma curadoria que faça sentido, né? Perfeito. Com certeza. Tem uma perguntinha final aqui da Patrícia Rocha, e ela queria saber um pouco do método de valorização das pessoas. Porque tem isso, né? A gente, tudo bem, a gente tem que dar o feedback e tudo lá, mas como é que vocês usam isso para, né, até para retenção de talentos mesmo? Uhum. Boa. Acho que essa pergunta ela é bastante ampla, né? Enfim, acho que passa por muitos temas aqui. No iFood, a gente, e aí conecta bastante também com o tema de dados, a gente sempre se preocupa muito em entender como é que essa pessoa está posicionada dentro da organização. Tanto do ponto de vista de remuneração, de avaliação de desempenho, de desenvolvimento, enfim.
e através desses dados você consegue entender o que aquela pessoa precisa, assim. E tem um outro lugar aqui que aí passa zero por tecnologia, que é o contato humano, a liderança e o papel também da área de people, né? Acho que de estar próximo, entender o que para aquela pessoa é importante. Às vezes o que eu valorizo é completamente diferente do que a Camila valoriza. Totalmente. Né? E se a companhia usa, né, uma solução tipo one size fits all, não serve para ninguém, né? Então acho que é uma preocupação que a gente tem e é um pouco do caminho que a gente usa dentro do iFood. Legal. Eu acho que na Ambev é parecido, assim, a gente tem as alavancas de remuneração, né, desde o salário base até as alavancas que reconhecem performance e as alavancas que são mais associadas ao potencial, à tua capacidade de evoluir junto com a organização. Então tem, acho que essas duas são as grandes balizas, né, performance e potencial. Mas acho que muito mais do que isso, para mim, o reconhecimento ele vem da autonomia, né? Então a gente acreditar que você é capaz de resolver aquele problema e te dar a chance de estar à frente, tomar decisão, apresentar para a alta liderança. Então, para mim, o reconhecimento está muito associado também a confiar nas pessoas e dar autonomia. Minha gente, acabou-se. Você não acredita? Obrigado. Quero agradecer vocês, de verdade. Camila, Natália, foi sensacional. Nosso papo se acabou. A gente tá chegando ao fim desse papo de corredor. Mais um gostoso. Papo com trocas, com coisas boas, aprendendo muita coisa. Espero que vocês aí tenham curtido. Passem, recomendem, indiquem pro pessoal. Compartilha para que a gente aqui possa fazer a diferença também na sua empresa, na sua carreira, na carreira do pessoal todo. E continue acompanhando o nosso hub de conteúdo, o Acrescenta, e as nossas redes sociais, porque em breve a gente vai ter mais papos como esse aqui sobre o mundo do RH, com novidades, com as tendências que vão te deixar tudo por dentro aí do que está acontecendo no setor. Muito obrigado. Obrigada, Camila. Obrigada, Porchat, adorei. Obrigada, foi ótimo. Até a próxima. Vamos lá, até a próxima. Valeu, minha gente.